Os direitos, deveres e garantias do cidadão são notícia em cada canto do planeta. A aplicação das leis em países de todo o mundo, as decisões mais importantes, é o que vamos acompanhar a partir de agora no programa Cortes Supremas. Sejam bem-vindos ao Cortes Supremas. No programa de hoje você vai conhecer decisões importantes no Mercosul, as principais notícias das Cortes Supremas no mundo. Acompanhem comigo. Presos na Colômbia, congressistas acusados de envolvimento com paramilitares. Vamos conhecer o que é e para que serve o direito internacional. E ainda a Comissão de Direitos Humanos da OEA confirma a violação dos direitos humanos em Honduras. Desde 2004, com a reforma do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal tem utilizado a súmula vinculante. O instrumento vem permitindo a solução de questões polêmicas discutidas em diversos setores do Poder Judiciário. Decisões diferentes sobre o mesmo tema e acúmulo de processos. Para evitar sentenças contraditórias e agilizar o julgamento de casos recorrentes, a reforma do Judiciário em 2004 criou, entre outros mecanismos, a súmula vinculante. A súmula vinculante, a meu ver, ela permite, como diz o próprio dispositivo constitucional, que cesse essa situação de insegurança jurídica, onde uma mesma questão vem sendo discutida de maneira contraditória entre órgãos judiciários ou entre esses órgãos e a administração pública, e ao mesmo tempo ela permite uma autodisciplina do Supremo Tribunal Federal, no sentido de seguir aquele entendimento que reiteradamente tem sido adotado ou no âmbito do plenário ou de suas turmas. A súmula vinculante tem força de lei e os tribunais são obrigados a seguir o mesmo entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal. Desde que foi criada, 16 súmulas foram editadas, 3 delas no primeiro semestre deste ano. A súmula número 14 foi resultado de uma proposta da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela permite que os advogados tenham acesso aos autos dos processos nos casos de investigação criminal. Já as de números 15 e 16 tratam dos cálculos para gratificações e remuneração dos servidores públicos. Além do fim de contradições no julgamento de processos, a criação da súmula vinculante permitiu reduzir o número de processos que chegam à Corte Suprema. Isso porque assuntos para os quais já existe uma súmula vinculante podem ser resolvidos em outras instâncias do Judiciário. Na Colômbia, a Corte Suprema determinou a prisão de 3 congressistas acusados de terem ligação com grupos paramilitares. A prisão foi realizada por agentes da Procuradoria do país. Os congressistas Edgar Ulisses Torres, Juan Pablo Sanches e Odin Sanches são investigados pela Corte Suprema de Justiça por ligação com grupos paramilitares e formação de quadrilha. Representante do departamento de Chocó, deputado Edgar Ulisses Torres, é investigado desde abril deste ano por supostos vínculos com o ex-chefe do grupo paramilitar de extrema-direita Autodefesas Unidas da Colômbia, Fred Herrera, conhecido como o Alemão. Em depoimento à Corte Suprema, Herrera entregou uma lista com o nome de 23 congressistas que teriam recebido financiamento de grupos paramilitares para a campanha política. De acordo com Herrera, Torres fazia parte de um pacto político que previa alternância em cargos no Congresso junto a outros dirigentes que apoiavam as Autodefesas Unidas da Colômbia. Já as acusações contra o deputado Juan Pablo Sanches, do departamento de Caldas, são baseadas nas declarações do também ex-chefe paramilitar Ernesto Baez, que afirmou que o congressista mantinha relações com o grupo paramilitar desde 2006. Informado sobre a ordem de prisão contra ele pelos mesmos delitos, o deputado do departamento de Chocó, Odin Sanches, preferiu se entregar às autoridades. A Corte Suprema e a Procuradoria da Colômbia já investigaram cerca de 70 parlamentares, dos quais 30 estão presos pelo caso conhecido como parapolítica. Na Argentina, a Corte Suprema decidiu que o Vale Alimentação faz parte do salário e, portanto, deve entrar na contabilidade de rescisão de contratos trabalhistas. Os magistrados da Corte Suprema da Argentina consideraram inconstitucional artigo da Lei de Contrato Trabalhista que não reconhecia os vales alimentação como parte do salário dos trabalhadores.
O artigo impedia que o benefício fosse utilizado para calcular indenização em caso de demissão. Na sentença, os magistrados entenderam que todo ganho que o empregado recebe como consequência de seu trabalho deve ser considerado salário. Os ministros da Corte Suprema fizeram referência ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que garante a toda pessoa o direito a ganhar a vida por meio de um trabalho digno e que isso deve compreender como remuneração a prestação devida pelo empregador ao empregado, nesse caso, o vale alimentação. A decisão, que contou com unanimidade dos votos dos magistrados, foi emitida para o caso de um trabalhador, mas serve de pressuposto para outros processos. E é hora de navegar. Na Guatemala, o Tribunal de Sentenças do Departamento de Chimaltenango condenou o ex-agente de vigilância militar Felipe Cuzaneiro a 150 anos de prisão pelo desaparecimento forçado de 6 indígenas entre 1982 e 1984. De acordo com a sentença, o ex-agente recebeu 25 anos de prisão por cada vítima. Cuzaneiro é o primeiro acusado de desaparecimentos forçados entre 1960 e 1996 a ser condenado pela Justiça na Guatemala. A decisão do tribunal devolveu as esperanças aos familiares dos mais de 45 mil desaparecidos durante o confronto entre grupos insurgentes de esquerda e o governo militar, que durou 36 anos e deixou cerca de 250 mil mortos. A seguir, você sabe o que é e para que serve o direito internacional?